Boa tarde, meus amigos. Boa tarde para vocês. Nós estamos chegando no momento onde a palavra de Deus fala que são os tempos dos fins, são tempos difíceis, aonde a sociedade mundial entraria no colapso nas ordens das instituições, nas ordens dos princípios e valores da sociedade e da família, que a família é a maior sociedade no seu individual. Essa nação chamada família, ela tem como regentes o pai, a segunda regente, a mãe, e tem seus ministros, que são seus filhos. E na junção de muitas famílias, então se forma uma nação. Só que quando essa nação chamada família, ela está sendo totalmente desvalorizada, desguarnecida, está sendo realmente atropelada, onde a constituição da família está sendo rasgada, está sendo destruída, e quando o regente dessa família, que é a autoridade maior, que é o pai, e a primeira-ministra, que é a mãe, não consegue mais ter controle, porque de repente não é por formação somente socioeducacional, mas também porque essa autoridade chamada pai ou mãe virou as costas para Deus. Virou as costas para Deus e achou que Deus não poderia ter parte nessa nação chamada família, isentando Deus de poder ajudar, orientar, trazer um norte, trazer bênçãos, vitórias para essa família. E esta família realmente, deixando Deus de lado, deixando a autoridade maior que é Deus de lado, ela começou então a fazer coisas que realmente não iria agradar a Deus e não está agradando a Deus no quesito obedecer, temer e tremer perante Deus. E automaticamente isso vai levar toda a família, todas as famílias, a um caminho de dor, de tristeza, de angústia. É quando eu pego no quesito família, porque os pais deveriam e devem ainda educar seus filhos quando criança, onde em Provérbios está escrito, pais, disciplina teu filho, fustiga com vara, passa nele a vara da corretiva, para quando crescer, esse filho vai te exaltar, esse filho não vai dar problema para você, esse filho não vai perturbar você, e muito menos vai perturbar a sociedade no geral. Então, na junção das famílias, se essas famílias tivessem obedecido a Deus, acatado a vontade de Deus para as suas vidas, e deixado Deus fazer parte das suas vidas, nesses últimos 70 anos para cá, a sociedade brasileira, a sociedade mundial, as nações, não estaria nesse caos, não estaria nessa derrocada, não estaria nesta pandemia sociocultural, social, não estaria nesse desequilíbrio e nessa bancarrota, ladeira abaixo, aonde agora nenhuma instituição, nenhuma autoridade, nenhum expertise, nenhum gênio, nenhum, vamos dizer assim, doutor em direitos da família, da sociedade, o que for, realmente pode ajudar, porque deixaram a família, que é uma família segundo o coração de Deus, chegar numa crise de existência que está agora. Quando você pega, então, no sentido de nações, hoje, nação Brasil, nação Argentina, nação Uruguai, nação Colômbia, nação Venezuela, nação América, nação França, nações Rússia, nações. Então, o salmista Davi disse e falou com toda autoridade por Deus, disse: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor.
Ó, presta muita atenção. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Olha, é muito importante, é de extrema importância entender esse fato. Obedecer é melhor que sacrificar. Obedecer é melhor que passar desespero, turbulências, passar realmente pressões, passar ruínas, passar caos, passar desastre, mortes e turbulências. É melhor obedecer do que passar por isso. Então, quando Davi falou, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, que seria que Deus estaria no centro das atenções das famílias, estaria no seio das famílias, nos corações dos regentes da família, nos corações dos pais, das mães e automaticamente nos corações dos filhos. E isto, meus queridos, não é utopia, isso não é loucura, isso não é fanatismo, isso não é religiosidade, isso não é realmente algo realmente impossível, porque foi colocado essa proposta para a nação brasileira, para a nação de toda a parte do mundo, a proposta de ter a Bíblia como cartilha básica, de base, de fundamento para as famílias, e das famílias, as escolas fundamentais, superiores, para as empresas, que seria a bússola que guiaria essa nação ou as nações para o rumo certo, para o caminho da vitória, da paz, da prosperidade, mas uma família centrada na vontade de Deus Todo-Poderoso. Isso é muito importante entender. Aqui lembro você que você que é um religioso, você que é uma pessoa que tem uma capacidade de discernimento, uma capacidade de compreender o que é certo e o que é errado, o que é justo e o que é injusto. Você que tem esse poder, tem essa capacidade, você que está aí dizendo para mim que você tem a capacidade. Você foi treinado, lapidado na mais alta academia para ter conhecimento, para ter discernimento. E talvez você que não tenha passado pelas academias da vida, das letras, maiores ou menores, mas você tem o entendimento em você, carrega em você o senso do certo e que é errado em sua vida. E aí então Deus falou para a nação de Israel no passado, que Deus mandou Moisés falar para a nação de Israel, e falou assim, se vocês, está lá em Êxodo capítulo 19, se vocês me obedecerem, andarem meus caminhos, e obedecer as minhas leis, meus mandamentos, meu estatuto, farei de vocês nação santa, povo de propriedade peculiar, um povo santo para mim, um povo exclusivo para mim. Mas qual era a intenção de Deus para a nação de Israel? Era que Israel fosse o porta-voz de Deus como nação para todas as nações que estavam em volta no mundo todo, que andavam em trevas, andavam em perturbações, andavam em cegueira espiritual, andava totalmente sem qualquer perspectiva de uma vida digna, andava em promiscuidade, em sujeira, em idolatria, vivia num paganismo tremendo. E tal comportamento dessas nações estava arrastando essas nações na lama do pecado e automaticamente seriam condenadas por Deus, física e espiritualmente falando. Então a nação de Israel foi criada por Deus para que Israel fosse a luz para o mundo todo, para as nações. Só que quando Israel falou, tudo que o Senhor falou faremos, ele não fez. Aqui entra um perigo. Quando você decide como pai, dizer que vai obedecer a Deus, andar perante Deus, cumprir a vontade de Deus, e você não faz o que você falou, não cumpre o que você falou, isso é um voto de tolo. E a nação de Israel foi tola perante Deus e não obedecer a Deus. E até hoje a nação de Israel colhe da sua plantação amargosa, da sua plantação totalmente de pavor, de medo, de perseguição, de destruição, porque não obedeceu a Deus naquilo que eles tinham falado. Tudo que o Senhor falou, faremos.
Então, nós, hoje, nos tempos atuais modernos, as nações estão de cabeça para baixo, onde as instituições estão perdidas, onde os princípios de valores estão atropelados, é porque não há temor de Deus nas nações, não há temor de Deus nas autoridades, não há um temor de Deus nas bases fundamentais das nações, que são os três poderes. E quando os três poderes de qualquer nação estabelecida não teme a Deus, não anda segundo o coração de Deus, automaticamente os seus filhos vão tropeçar e vão cair, vão se lamear no pecado, na destruição, na vergonha, na incompatibilidade, na desigualdade, nas guerras, nos tumultos, nas turbulências que vai acontecer. Então, vocês estão percebendo da importância de uma nação andar segundo os mandamentos de Deus? Isso que eu digo para você, que isso não é utopia. Isso é ser sábio, é ser inteligente, é ter uma conduta perante Deus e deixar Deus, o Todo-Poderoso, reger essas nações. Então, fica aqui um lembrete para nós entender que o que o salmista falou, Davi falou: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós sabemos que onde Deus está, na vida da pessoa, no individual, no coletivo e em grandes proporções de uma multidão de pessoas, onde Deus está regendo, onde Deus está sendo amado, respeitado e está sendo querido, tenha certeza que esta família, chamada pai, mãe e filhos, será uma família bem-aventurada, bem-sucedida nesta terra. E se no conjunto das famílias que se forma uma nação estabelecida, constituída, se haverá temor de Deus nesta nação, aí então essa nação vai ser próspera, feliz, alegre, haverá prosperidade, onde a paz reinará nesta nação. Porque é uma nação segundo o coração de Deus. Há de se pensar, há de se analisar, há de se rever valores para que essa sociedade, tanto brasileira como mundial, mesmo sendo o fim dos tempos, que chegará o tempo que as instituições ficarão debaixo da sola do anticristo, mas hoje ainda é tempo da graça de Deus, é tempo da salvação de Deus. E para que você possa entender que também só Jesus pode te dar a vida, só Jesus pode te dar paz para você. Ele disse: conhecereis a verdade e essa verdade vos libertará. Eu vos dou vida, vida abundante, eu vos dou a paz, não como o mundo dá, mas como eu dou a vocês, uma paz eterna em seus corações, que começa nesta vida e rasga por toda a eternidade, segundo a vontade de Deus o Pai. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a nossa próxima conversa, bate-papo, ensino da palavra de Deus. Que Deus te abençoe.